É porque a gente está numa série de mensagens na igreja sobre a saúde espiritual da igreja. E nós temos trabalhado alguns temas e nós estamos trabalhando agora a saúde emocional, a cruz e a saúde emocional, né? Nós estamos aproveitando que nós estamos ainda vindo nesse mês de abril, da semana da Páscoa, né? E estamos voltados para aquele momento ali, no que aconteceu no primeiro século da crucificação de Jesus Cristo. Por isso, enquanto o pessoal está ajeitando aqui a questão da mídia, abram suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas 23, de 39 a 43. Que seria de mim, senhor Robert? Obrigado, meu irmão. Bem, então, como nós estamos falando, né, uma série de estudos, né, a saúde da igreja e a saúde emocional e a cruz. Essa temática nós estaremos trabalhando nessa manhã. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 23, 39. Né? Nós iremos falar hoje sobre a centralidade da cruz. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Nossa igreja fica muito feliz com a presença de vocês. Né? Eu tenho alguns rostos aqui já conhecidos por ali, velhos guerreiros que lutaram junto comigo, muitas batalhas. Né? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a casa do Senhor, aqui é a sua casa. O domingo, o dia do Senhor, o dia de louvar o Senhor e o dia de glorificar o Senhor. Sejam todos bem-vindos. Você que nos assiste também pelas redes sociais, nós também ficamos muito felizes por você reservar um tempo para, junto conosco, adorar e aprender do Senhor. Então, vamos fazer essa leitura. Lucas, eu quero já deixar você bem claro que Lucas, ele escreve para os gentios, ou seja, para nós. Nós não somos judeus. Ele escreve para nós e o propósito dele é mostrar Jesus Cristo, um homem perfeito, porque nós precisamos nos identificar com ele. Por isso que Lucas escreve para os gentios, ou os não-judeus, se assim preferirem. Então, vamos ler Lucas 23, começando no verso 39. Eu vou estar lendo na versão NVI. Um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Ele faz uma pergunta. Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, aqui está a tua palavra, Senhor. Não sabemos porque iremos nos debruçar, entender essa tua palavra nessa manhã. Sabemos que tem um propósito de nos trazer aqui nessa igreja, neste domingo em especial. Mas não sabemos o que o Senhor tem preparado para o nosso coração. O que tu tens a nos falar. O que precisamos mudar. Ó Deus, que teu Espírito Santo, que inspirou esses homens a escrever este livro, possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para que aprendamos de ti, Pai amado, o que tu queres. Que sejamos obedientes a ti, Pai. Independente das circunstâncias que estamos passando, possamos ser obedientes a ti. Como teu filho foi obediente e obediente até a morte de cruz, Pai. Fala conosco, Senhor. Mantenha a nossa mente focada na tua palavra. Repreendemos toda a distração, Pai amado, que venham tirar o entendimento da tua palavra.
que o silêncio, que a reverência, que o respeito diante do pronunciamento da Tua palavra seja vivido aqui, Pai. Nos conduz, Senhor, nessa manhã, nos conduz nesse aprendizado, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos falando de uma conversão no leito de morte. Eu tinha 13 anos de idade quando, pela segunda vez, eu me deparei com a morte. Eu nem sei se por isso que hoje eu trabalho no Corpo de Bombeiros. Mas eu já falei aqui na igreja que eu perdi quando eu tinha 5 anos, eu perdi um irmão de 7 anos. Havia mais um irmão de 6 anos e nós fomos atingidos por um raio e meu irmão de 7 anos morreu. Já contei isso aqui na igreja. Mas eu não entendia muita coisa naquele momento, eu tinha 5 anos. Mas quando eu tinha 13 anos, um irmão mais velho, ele tinha 23 anos, ele morreu e nos deixou assim impactados. Primeiro porque ele era aquele irmão ideal, em que os irmãos mais novos se espelham nele. Ele era bonito, era atleta, praticava capoeira. As jovens da idade dele tinham todas amizade, gostavam dele. Os idosos gostavam muito que ele visitava. Dia de sábado ele ia, visitava os idosos, dançava com esses idosos. E ele era a atração da rua. E inspirava os outros irmãos mais novos a querer ser como ele. É aquele herói, aquele irmão herói que nós temos. E ele casou aos 23 anos. A sua esposa já estava grávida de 7 meses. E, de repente, ele começou a se afastar dos caminhos do Senhor. E, um certo dia, ele saiu com os irmãos da esposa e começaram a beber em algum lugar. E ele começou a se sentir mal e levaram ele para uma clínica que hoje não existe mais. É onde fica hoje, vocês sabem, onde fica o Shopping Rio Anil. Ali havia uma clínica. E na década de 80, e aplicaram algo que não deveria aplicar nele, deu um choque anafilático. Então, houve essa confusão e ele estava ali. E a testemunha ocular disso foi o meu irmão, o segundo irmão mais velho, que estava com ele. E ele já havia se afastado, mas naqueles últimos momentos, tremendo sobre um leito de hospital, esse meu irmão, que foi testemunha, disse que ele cruzou os dedos, numa posição de reverência e oração, e começou a clamar pelo Deus da mãe dele. A minha mãe era uma mulher de oração. Ela se comprometeu em nunca deixar o sol nascer em São Luís sem que a pegasse orando. Talvez o que nós somos hoje, os filhos que estão todos na igreja, é resultado dessa prática de oração. Por isso, mães, isso é algo muito bom. Faça isso pelos seus filhos. Não deixe o sol nascer sem que ele pegue você orando. Então, meu irmão estava ali e começou a orar o Pai Nosso, numa atitude de arrependimento, de reconhecimento do Deus. Ele havia feito uma conversão tempo atrás, e havia se afastado, e ali estava se reconciliando. Mas só que eu já estava com 13 anos, não estava mais com 5. E lá em casa, confusão e ligação, as jovens da rua entrando dentro de casa, os idosos acudindo mamãe, e muita confusão. E é como se você estivesse observando um filme em câmera lenta sem ninguém perceber a sua presença. E eu estava ali. Eu me lembro que eu estava no portão de casa, quando meu irmão vinha distante, e não houve diálogo entre eu e ele. Só um olhar, e ele fez um gesto de cabeça, meneou a cabeça. Não sei porquê, naquele momento, sem palavras, sem diálogo, só olhares, é como se ele olhasse a profundeza da minha alma. Eu comecei a ter calafrios e minhas pernas ficarem bambas. Eu não sabia que, quando nem se diz palavra, o nosso corpo reage motor e quimicamente, porque a morte tinha chegado novamente na minha casa.
E no decorrer de tudo isso, mamãe chorando, muita gente, a esposa dele, 2 meses depois, teve uma filha. E essa filha não conhecia o seu pai. Mas todas as fotos, roupas, cordões que nós tínhamos, ela está e ela abraçava essas coisas. A esposa dele casou novamente, em outra ocasião. Minha mãe orientou ela a fazer isso. Mas todo aniversário do meu irmão, todo aniversário de morte dele, ela ia para a casa de minha mãe. E cheguei a conversar com o marido dela, disse, olha, é difícil lutar com o fantasma de um marido, porque ela gostava muito dele. O texto que nós acabamos de ler, ele mostra que até no leito de morte pode haver salvação. E mostra também que a centralidade da cruz de Cristo traz 2 realidades eternas para a humanidade. Nós precisamos voltar naquele período, naquele tempo. Nós temos dificuldade, nós somos ocidentais, não somos orientais, nós somos judeus, somos gentios. E não entendemos muito o que ali aconteceu, mas nós precisamos voltar para aquele momento. Aquele é um momento difícil para você e para mim, porque fizeram coisas terríveis com o nosso Salvador. Mas precisamos retornar àquele local para entender o estado emocional que Jesus viveu, porque Ele vai nos acompanhar quando passamos por momentos difíceis de nossa saúde emocional. Cristo estava pendurado desde as 9 horas da manhã. Ele ia ficar até as 3 horas da tarde. Ele já havia sido espancado, ele já colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, deram uma vara para ele segurar, simularam que ele era um rei. Essa mesma vara deram na cabeça dele, ele foi esbofeteado, ele foi zombado. Ele passou por 6 tribunais ilegais, ele foi injustiçado, foi caluniado, zombado. E a palavra de Deus diz que ele ficou em silêncio. Ele abriu a boca poucos momentos para dizer 7 palavras. E essas palavras é, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. A outra foi a que nós acabamos de ler. Hoje você estará comigo no paraíso. Mas depois ele se preocupa com sua mãe e diz, mãe, aí está o seu filho. Filho, aí está a sua mãe, para João. E outra, essas 3 primeiras palavras de Jesus têm a ver com as outras pessoas. E elas foram ditas antes que houvesse escuridão. Porque a escuridão começa do meio-dia em diante. Então, mas as outras 4 já havia trevas. As coisas se complicaram. E ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Um sentimento que nós às vezes temos, que buscamos a Deus, parece que Ele não nos ouve. Outra, tenho sede, mostrando a sua humanidade, sua identificação conosco. E também ele diz, está consumado. O preço foi pago. E por fim, ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós vamos ficar com a segunda declaração que ele disse ao ladrão, para nós possamos entender essa centralidade da cruz. Primeiro nós vamos falar sobre a cruz da incredulidade, no verso 3, no verso 39. Olhe de novo aí na sua Bíblia, leia comigo. Um dos criminosos que eles estavam dependurado lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Ele está falando sarcasticamente. Salve a si mesmo e a nós. Em momento nenhum, aquele ladrão estava interessado em que Jesus se salvasse, se livrasse. Ele estava preocupado consigo mesmo. Mas a palavra ladrão é muito leve para nós. Não é um ladrão de galinha. Quando você compara Marcos, quando você compara Mateus e Lucas, ele vai desenhando quem de fato eram esses homens. Esses 2 que estavam ali, estava faltando um, que era Barrabás. Barrabás foi usado como moeda de troca e, por fim, ele foi liberado. Se existe um homem que pode dizer que Jesus o substituiu, esse é Barrabás. Barrabás, o seu nome, no aramaico, Bar,
que é filho, assim como Bar-Jona é filho de Jonas, e Abas, que é pai, Abba, pai. Fica meio fora de sentido quando você junta as palavras filho do pai, né? Mas filho do pai é um nome em aramaico porque era uma língua que era usada para a religião. Ele era como um filho de um mestre, filho de Deus, como Jesus é filho de Deus. Só que ele era um líder nacionalista. Eles queriam tomar o poder de Roma e muita gente interpretava que o Messias viria para livrar de um governo terreno. E não era isso. Era de um império do pecado. Então Barrabás e eles foram presos. Eles fizeram uma rebelião e assassinaram pessoas. Nós estamos tratando de criminosos, de assassinos, que tanto matavam como roubavam. Eles cometeram latrocínio, roubo seguido de morte. Eram essas pessoas. Talvez a palavra ladrão alivia muito o que de fato eles eram, mas eles eram assassinos. Eles tinham sangue na mão. E esses dois estavam ali com Jesus, um de cada lado de Jesus. E não foi só eles que insultaram a Jesus. A palavra de Deus nos diz que os líderes religiosos, os saduceus, os chefes dos sacerdotes, o povo, os soldados romanos e até os ladrões que estavam morrendo na cruz estavam zombando, eles estavam blasfemando contra Jesus. E Jesus, no primeiro momento, na sua primeira palavra, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E isso não teve nenhum impacto no coração daquele criminoso que estava ao seu lado. Nós podemos lembrar de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes passou 3 anos ao lado de Jesus. Viu os milagres, ouviu o que ele falou, mas as expectativas de Judas eram outras. Ele queria um reino terreno. Ele queria fazer parte. Se você ganhar nessas eleições, eu quero um ministério. Era essa a expectativa de Judas. E Judas vende Jesus, traz Jesus por 30 moedas. Judas depois se arrepende de um inocente ser morto pela atitude dele. Ele não via Jesus como Deus, como filho de Deus. Ele via como mestre, como um bom homem, mas ele não tinha visto ele como Deus. Expectativas diferentes. Talvez nós podemos estar presentes, participar de um ambiente religioso com expectativas diferentes das expectativas do reino de Deus. Por isso que nós pregamos a salvação todo o tempo na igreja, porque há pessoas que podem estar com expectativas diferentes da expectativa do reino de Deus. Assim era Judas, assim é aquele criminoso ao lado de Jesus. E por fim, nada disso o transformou. Mas interessante que tanto ele como o outro criminoso começaram insultando a Jesus, mas alguma coisa aconteceu. Porque a cruz da fé, que é a cruz que nós vamos ver aparecendo nesse outro criminoso. Olha na sua Bíblia que está aberta, acompanhe comigo os versos 40 a 41. Captem os detalhes dessa leitura. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E aí, a melhor coisa que esse ladrão disse nessa manhã tarde da crucificação: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Até aqui. Alguma coisa aconteceu com aquele homem. Talvez a placa em cima que dizia: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Provável. Mas o que aconteceu foi que ele olhou o Filho de Deus ali. Quando ele disse que pediu, orou, quando a primeira oração de Jesus na cruz, não é para se livrar da cruz, mas é para pedir perdão pelos aqueles que o crucificaram. Isso mudou no coração daquele homem. Ele viu que não era normal alguém ali, e eles sabiam que ele era inocente, tanto que ele mesmo confessa. E nós podemos aqui perceber
a, a ordem da salvação acontecendo. Primeiro, ele reconhece que Jesus é Deus. Você não teme a Deus, nem estando na mesma sentença. Não há salvação se não reconhecemos que Jesus é Deus. E ali naquele momento ele reconhece o que os escribas, os líderes religiosos, que os chefes dos sacerdotes não reconheceram, que Jesus é Deus. Eles mentiram dizendo que Jesus negava os impostos, eles mentiram dizendo que ele queria ser rei no lugar de César, mas Jesus, na verdade, era Deus. E por isso ele tem um reino, e por isso ele é rei. Ele reconhece seus pecados quando diz, nós estamos sendo punidos por nossa culpa, por nosso pecado. Ele sabe, ele lembra que eles mataram pessoas, tiraram vida de pessoas, assaltaram. Esse grupo é um grupo mais extremista. Entre os discípulos de Jesus, tinha um que se chamava Simão Zelote. Os zelotes faziam parte de um grupo, entre tantos grupos de judeus, que, além de religiosos, eles lutavam pela libertação de Roma, dos judeus de Roma, de Israel. Só que entre os zelotes, que eram muito extremistas, existia um grupo mais radical, chamado sicários. Os sicários eram chamados por esse nome porque eles tinham uma adaga curva chamada sica, daí vem o seu nome sicário. E essa adaga curta eles escondiam debaixo da roupa, porque quando vinha uma guarnição do exército romano, eles atacavam, né, saqueavam, espoliavam aquele pessoal, matavam, e matavam também outros judeus que não pensavam igual a eles. E Jesus tem dois Simão, Simão Pedro, Simão Zelote, para diferenciar. Por isso que Pedro é chamado de Bar-Jona, porque ele é filho de Jonas, mas ele é o Pedro, que depois é Cefas, né? Mas o nome original de batismo é Simão. E para diferenciar tanto Judas, tanto Simões que tinha no grupo de Jesus, ele começa, esse aqui é o Zelote, porque ele era um Zelote. E se um extremista radical pôde se converter a Cristo, não existe pessoas difíceis que o Evangelho não possa alcançar. Então, ele está ali, eles fizeram essa revolta, esse tumulto, eles iam morrer na cruz. Só que a cruz, ela não mata imediatamente. A cruz passa semanas para matar. Esse vinagre misturado com mirra, com fel, é um entorpecente para que a pessoa não sinta dor e prolongue o sofrimento dele na cruz. O objetivo da cruz não é matar instantaneamente, é para perdurar o sofrimento antes que a pessoa morra. Bom, esse criminoso que está ao lado de Jesus, que reconhece que ele é Deus, que reconhece que ele é pecador e que ele merece isso, ele reconhece a inocência de Jesus quando ele diz, mas esse homem não cometeu mal nenhum. Agora, como ele sabia que Jesus tinha um reino? Poderia ter lido na placa, né? Ele se percebe pecador, incapaz de mudar a si mesmo. E ele sabia que aquele homem ali era santo e inocente. Então, por isso que ele pede para lembrar. A palavra de Deus, aqui em Lucas, essa passagem especificamente do diálogo desse criminoso com Jesus é descrita apenas em Lucas. Na versão NVI, que você deve estar lendo, o criminoso diz para Jesus lembrar dele quando entra no reino. Mas quem está usando a revista Almeida, a revista atualizada, a ARA, ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quem está certo, quem está errado, estão completas. Porque ele tem um reino que ele vai adentrar. Mas ele tem um reino que ele voltará. Aqui é escatologia. Coisas do fim do tempo. Esse criminoso na cruz tinha mais conhecimento teológico do que muitos líderes religiosos da época. Porque ele acaba fazendo plano de salvação na frente e no momento de agonia, de dor, ele está sofrendo, ele está em agonia. E ele está falando, olha, eu sei que um dia tu voltarás.
Me leva contigo. Me leva para o teu reino. Me leva para ficar contigo. Eu reconheço que tu és Deus. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu não posso ir para lá se não for por ti. Então ele faz um tratado teológico em pouco tempo. E Jesus diz para ele que não amanhã, quando tirar você da cruz, agora você irá entrar no reino de Deus. Porque isso é uma doutrina da justificação. A doutrina da justificação é uma doutrina que ela é... Somente Deus pode fazer isso. Ela é monegética. Só Deus pode nos declarar justo. Não que nós não tivéssemos culpa. Deus declara justo, é instantaneamente declarado justo, e por ser declarado justo, há uma reconciliação com Deus. E por ser reconciliado com Deus, nos tornamos filhos de Deus. E somente filhos têm direito à herança. Por isso nós podemos herdar o reino de Deus. Ali, naquele momento da cruz, aquele ladrão reconhece quem é Jesus, reconhece quem é Ele, reconhece que somente através dele ele pode entrar no reino do céu. Ele não se importava mais, e interessante que esse ladrão diferente, esse criminoso diferente do outro criminoso, quando o outro criminoso diz assim, nos livra, ele fala no plural, nos livra dessa cruz. Mas aqui, ele diz, lembra só de mim. Ele não lembra de nós, lembra de mim. A salvação é pessoal. Você não pode dar salvação a seus filhos. Você pode dar o evangelho aos seus filhos, para que no momento certo, o Espírito Santo opera no coração dele, troca o coração dele de pedra para um coração de carne, ele entende o evangelho de Cristo, ele se reconhece como pecador, ele sabe da necessidade de transformação, e Deus oferece a salvação, e ele por fé é salvo em Cristo Jesus. E nesse momento, ele tem a garantia de que ele é declarado justo. Então, aquele ladrão na cruz pede nos últimos momentos. Então, se a gente tem alguém que no leito de morte se salvou, foi também aquele ladrão. E o que a gente pode aprender com o criminoso ali, pregado ao lado de Cristo? Que ninguém... Talvez você possa esquecer muita coisa que eu falei essa manhã, mas eu quero que você não esqueça isso. Ninguém está longe demais que não possa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Provavelmente você pode ter riscado alguém da sua lista, pensando, essa pessoa nunca vai entregar sua vida a Jesus. Já falei, já orei, já levei para a igreja, já convidei pastor, tentou de tudo, nada dá certo. Eu acho que essa pessoa nunca vai entregar seu coração a Jesus. O que nós precisamos lembrar e não esquecer é que o Evangelho é o poder de Deus e não o nosso. Graças a Deus que é o poder de Deus. É Ele que muda os corações. É Ele que dá salvação. O ladrão não foi conduzido ao paraíso por alguma coisa que ele fez, mas foi a graça de Deus que abriu a porta e convidou para entrar. Esse convite serve também para seu familiar, que ainda não deu um passo de fé para Cristo Jesus. A Bíblia, o Evangelho de Jesus, nada pode impedi-lo de penetrar no coração mais duro. Então, não desista do seu familiar, não desista do seu amigo. Continue orando, confie que é o poder de Deus. Não busque melhores palavras para potencializar o Evangelho, achando que assim vai se entender melhor e só assim irá compreender. Isso é poder de Deus, não é meu, não é seu. Vamos agora para a cruz do centro, a cruz de Cristo. Mais uma vez eu convido vocês a voltar à leitura, o verso 43, leia comigo. Jesus respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu garanto, vocês que estão aqui, vocês têm um lugar no paraíso. Parece não é muito,
mas vocês passarão a eternidade com Deus eterno. Mas para que a gente possa entender o que nós entendemos como estavam esses dois criminosos, mas como é que estava Cristo? E para entender como estava Cristo, nós precisamos voltar para o começo, voltar para o Getsemane. Depois de Jesus ter feito a Santa Ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é bem explicativo o nome. Há um monte onde havia plantios de azeitonas, né? E dentro desse Monte das Oliveiras, dentro dessas, nordestinamente falando, dentro dessa roça de azeitonas, tinha um lugar específico chamado Getsemane. A palavra Getsemane significa lugar de prensar azeite, ou, no caso, azeitona para produzir azeite. Só que eles tinham 3 etapas. A primeira etapa, aquele primeiro azeite que saía, ele era para fins religiosos, era para o templo. A segunda prensa era para o alimento e também para curar feridas. Eles passavam, né, hoje nós conhecemos como azeite de oliva, né, que não dá para passar em ferida, que está muito caro, né? A gente já deixa só para datas especiais, um bacalhau ou algo assim. Mas a segunda prensa era para isso. Mas a terceira prensa era tão forte que esmagava tudo e vinha um azeite mais avermelhado. Não à toa, Jesus vai para esse lugar. Ele leva Pedro, Tiago e João. Interessante que, se você olhar os evangelhos, você cria todo o quadro. Jesus Jesus disse isso, que ele estava numa tristeza profunda. Eu não sei se você chegou nesse ponto de tristeza profunda. Talvez a gente fica triste, um time perdeu, a nota que eu queria não saiu, né? Não deu certo, combinei com a turma, não deu certo, fiquei triste. Mas uma tristeza profunda. E ele acrescenta, numa tristeza mortal. Qual tristeza pode nos levar à morte? Depressão. No meu serviço, nós conseguimos salvar muita gente que tenta tirar a vida em virtude de depressão, chamados tentantes. Mas, de alguma maneira, é interrompida. Graças a Deus é interrompida, né? Mas o processo não termina, ele continua com essa tristeza profunda, ele continua com uma tristeza mortal, por vários fatores químicos, pessoais, extra, né? Mas tem casos que a gente não consegue. E a pessoa não amava a vida? Sim, ela amava a vida. Se desse a oportunidade, aperte esse botão e tudo desaparece, ela faria isso. Mas ela quer se livrar daquela agonia. Jesus no Getsemane estava em profunda agonia. Jesus no Getsemane estava em profunda tristeza, em tristeza mortal. E ele leva esses discípulos e ele por 3 vezes deixa eles, pede para eles orarem, ele se afasta, vai orar, e a oração dele é uma oração repetitiva. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se assim não for, que seja feita a tua vontade. A gente ora muitas vezes por um mesmo pedido, a conversão de um filho. Jesus está orando repetidamente por alguma coisa, mas só que, naquele momento, Deus não o ouve. E toda vez que Jesus voltava, as 3 vezes que ele foi orar e ele voltou, os discípulos estavam dormindo. A gente pode até jogar uma pedra nos discípulos, né? Mas vamos ver o que aconteceu com eles. Eles passaram o dia preparando a Páscoa, pegando o cabrito para matar, para fazer o churrasco dele, ervas amargas, vinho. A noite foi longa. Era primavera, a Páscoa é na primavera. Era a lua cheia, a Páscoa é na lua cheia. Aquele monte ali das oliveiras estava iluminado pela lua. E isso é um fator muito importante, porque não houve eclipse. A lua não ficou na frente do sol.
Ela estava do outro lado, recebendo toda a luz do sol para brilhar como lua cheia. Ali foi um milagre, ali foi uma maravilha, ali foi um sinal, um prodígio de Deus, um sobrenatural de Deus. Então, Jesus está ali, ele está em agonia. E por que que Mateus, e por que os evangelistas registram isso? Por que eles não pulam para a ressurreição, que é mais tranquilo para o nosso coração? É porque Jesus se identifica com a gente. Lucas apresenta o homem perfeito. Talvez 2 anos atrás, 3 anos atrás, você não imaginou que estaria passando o que você está passando hoje. E eu sei que muitas vezes, nós como pais, nós como pessoas tementes a Deus, às vezes nós vivemos uma situação tão triste, que a gente não vê saída, que às vezes nós precisamos ir para o Getsemane. E as pessoas dormem. A despeito do que você está passando, as pessoas vivem suas vidas. Não que elas não sejam cruéis com vocês, mas todo mundo vive sua vida, apesar de você estar enfrentando algo profundo, algo que leve uma tristeza profunda, que leve à depressão. As pessoas têm suas vidas, têm suas agendas, e Jesus não consegue dormir. Você já teve a experiência de ser acordado à noite pelo problema que você está vivendo? Jesus não conseguiu dormir. Não dava. Às vezes, você tem que... Deus, desliga a minha mente, senão eu não vou conseguir dormir. Porque toda hora eu estou pensando nisso e me levanto. Às vezes, eu me afasto dos meus familiares, vou até o banheiro, me tranco para chorar em silêncio, porque eu não quero preocupar meus familiares. Jesus deixava eles, se afastava e chorava em agonia, porque ele estava num estado emocional de estresse profundo. Ele podia ter desistido, mas ele não fez isso porque ele amou você. Por isso, ele sempre dizia ao final dessas orações: seja feita a tua vontade. E por fim, na terceira vez que ele está orando, a palavra de Deus diz que o seu suor, Jesus estava suando muito. Mas era primavera. A noite de primavera, na região de Jerusalém, é fria. Quem conhece algumas cidades aqui no interior do Maranhão, no sertão, como Barra do Corda, né, como outras cidades que durante o dia é muito quente, mas à noite é muito frio. E era primavera. E como é que a gente entende, como é que a gente sabe que era frio? Porque quando Pedro segue a Jesus até o pátio do sumo sacerdote, eles acendem uma fogueira para ficar perto dela, porque eles estavam com frio. Então, naquela noite, lá no Getsemane, estava frio. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava suando. Não apenas suando, mas os seus vasos capilares se rompem e ele passa a suar uma mistura de suor com sangue, gotas de sangue. Jesus passou por isso, porque ele queria se identificar com você, que pode estar passando por isso nesse momento. Você pode estar dentro do Getsemane. Você pode estar sendo pressionado a pressões extremas, que leva à tristeza, que leva a uma profunda tristeza. E também, você tem orado a Deus e parece que Ele não está te escutando. Parece que o céu é de chumbo, suas orações não passam. Parece que falta alguma coisa. E ele se sente abandonado. Ele se sente abandonado pelos seus discípulos que estavam dormindo. Ele se sente abandonado pelos discípulos que fugiram quando aquelas pessoas vieram prender Jesus. Entre elas estava Judas. Interessante que quando aquelas pessoas vêm prender Jesus, e Jesus pergunta a quem eles querem prender, Jesus diz, o livro de João registra isso, interessante. Ele diz que quando Jesus diz, eu sou, é como se um
um lampejo da glória dele como Deus. A palavra de Deus diz que esses homens foram arremessados para trás e caíram. Não eram 2 homens, 3 homens. Era um grupo de 30, 40 homens que foram levar para prender Jesus. Jesus era Deus. Isso fica bem claro em nossas mentes. Ele nunca deixou a sua divindade. Ele só não fazia valer o seu poder e sua glória. Ele era disciplinado. Lá no capítulo 17 de João, no verso 5, quando Jesus está orando por si, ele faz uma oração tão íntima com Deus, quando ele diz que para Deus, que glorificasse a Ele, com a glória que eles tinham antes da fundação do mundo. Jesus viveu aquela glória, e agora ele abre mão disso. É por isso que ele se humilhou até a morte de cruz, porque ele vivia na glória com Deus, e agora ele não se vale dela para fazer o plano redentivo de Deus. Em todo tempo, Satanás lá atrás, olha, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, me adora, te joga do templo, prova que tu é Deus, eu te oferecerei esse reino, não precisa passar pela cruz, tem um atalho, é mais prático, poupa tempo, todos sofrem menos. Mas Jesus passou a obedecer a Deus Pai. Ele estava ali, e no momento da sua crucificação, ele salvou uma vida. Foi para isso que ele veio, para salvar os pecadores. A palavra de Deus, tanto em Mateus como em Lucas, fala que ele estava angustiado. Ele orou mais intensamente, e seu suor era como gota de sangue. Nós temos que entender que, como Hebreus, na carta de Hebreus 5:8 diz, embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. Jesus foi chamado de impostor, e muitas coisas, apanhou, estava ali, mas ele era o filho de Deus. O onisciente Deus sabia o que era obedecer. A Trindade, ele sabia o que era obedecer. Ele só não tinha experimentado obedecer. E para isso, ele se tornou um de nós, se tornou homem. Ele nunca havia tido essa experiência. Antes da sua encarnação, ele não devia obediência a ninguém. Não havia ninguém maior do que ele a quem tivesse de render obediência. Mas agora, como homem perfeito, Deus o Filho tornou-se obediente a Deus, o Pai, e ele aprendeu através da experiência o que era obedecer. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Talvez seja essa experiência que Deus tem nos colocado, obedecer através da experiência do sofrimento. Deus não nos abandona. Deus está conosco. Jesus disse, estou convosco até a consumação do século. E não vou deixar você sozinho. Quando eu for, Consolador estará com você. Não próximo de você, mas em você. Nós temos todas essas garantias, que Deus está conosco todos os dias, o Espírito Santo habita a gente, Deus não nos abandona, nós somos filhos de Deus, nós somos propriedade, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. São muitas verdades para acalentar o nosso coração em passar por esse Getsemane. Então Jesus está ali. Daqui a algum momento Jesus vai sentir o peso do abandono. Às vezes nós passamos por problemas. Maridos que não querem contar para suas esposas, esposas que não querem deixar seus maridos preocupados, pais que conversam separados dos filhos para que eles não se preocupem, irmãos que têm orado por um problema específico de outros irmãos, não podem contar para ninguém porque não é permitido, mas estão... E pessoas sofrem. Jesus não prometeu que não teríamos sofrimento, mas Ele nos garantiu que um dia tudo isso acabará, porque estaremos com Ele eternamente.
num ambiente em que não haverá luto, num ambiente em que o câncer não alcançará ninguém, num ambiente em que vírus não existirão. O sol nem existirá, porque a palavra de Deus diz que a glória de Deus ilumina todo o firmamento. Essa é uma esperança nossa, não é ficção, não é história de ficção, é a verdade. E por que é verdade? Porque a sua palavra diz isso. A sua palavra nos garante essa vitória. A sua palavra, ele venceu na cruz, por causa de mim e de você. Nunca esqueça dessa verdade. Quando Adão e Eva pecaram, eles imputaram o pecado original sobre toda a criação. Quando eu digo sobre toda a criação, não quero dizer só sobre homens e mulheres. A própria natureza convulsionou com o pecado de Adão. Por quê? Porque ele era o ente federativo. Deus fez uma aliança com ele e ele pecou. Então, e ele era o jardineiro guardião. Ele que cuidava de toda a criação. Então, toda a criação foi afetada, né, pelo pecado de Adão, o pecado original. Então, ele imputou o pecado à humanidade. Deixa eu fazer uma diferença de imputação e amputação. Quando há necessidade de amputar um membro, você tira esse membro. É uma amputação. Uma imputação é o contrário. É encaixar isso. Então, o pecado foi imputado aos homens, colocado, vamos usar a palavra colocado, que é mais comum para a gente. Foi colocado no homem, e agora Jesus está lá, naquela montanha da caveira, no Calvário, no Gólgota. Ele está ali. E ele, Deus imputa, Deus coloca a maldição do pecado sobre ele. O meu pecado, que eu já cometi e que eu vou cometer, estavam lá. Ele, antes que as primeiras montanhas se levantassem, ele já tinha escolhido você. E ele nunca desistiu. Houve muitos convites para ele descer daquela cruz, mas ele ia suportar a agonia da cruz, por amor a você. E o Pai imputa, coloca todo o pecado sobre Cristo, porque agora Cristo paga os nossos pecados, e agora a glória de Cristo é imputada sobre nós, é colocada sobre nós, por isso que Deus nos declara justo. Foi para isso que Jesus veio, para nos salvar. As trevas cobriam toda a terra depois daquele momento, até que Jesus morre, é tirado, e Jesus é colocado, né? Ele morre e é sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita. Há uma confusão com esses dias. Foram 3 dias, mas se conferir mesmo, não dá 3 dias. É questão de cultura, é questão de calendário. Nós somos ocidentais, nosso calendário é solar, os orientais lá usam outro calendário lunar, ou luno-solar, com algumas. Quando Jesus morre, ele morre às 3 horas da tarde. Para o judeu, aquele já é o dia todo. Pedaço de um dia é um dia. Então, quando ele morre, é um dia. Ele morre no dia, ele morre na sexta. Quando o sol se põe, começa o sábado. E ele passa o sábado no sepultado. Quando é sábado que o sol se põe, inicia o domingo, o terceiro dia. Então, na cultura, assim que era conferido os dias. Por isso que foi no terceiro dia. E no terceiro dia, ao romper da manhã, algumas mulheres estavam no sepulcro. Os homens estavam todos escondidos com medo, né? Mas as mulheres foram mais corajosas. Estavam lá e Jesus e Maria Madalena, Maria, Salomé, todas estavam lá. E Jesus as recebeu. Que coisa linda! Você já pensou, mulheres? Quando ressoar da última trombeta, aquele Jesus que recebeu aquelas mulheres, vão receber vocês?
É indescritível. Nós não temos capacidade de mensurar tudo isso. Mas Jesus enfrentou a angústia, enfrentou pesada angústia e estresse emocional, porque ele sabia que nós também enfrentaríamos, ele se identifica conosco. A morte de Cristo completou a obra da expiação, porque Deus ressuscitou a Jesus da morte. Se ele não tivesse ficado satisfeito, se Deus não tivesse ficado satisfeito com a morte de seu filho, o filho teria permanecido na tumba. Quando o Pai ressuscitou o Filho, esse ato simbolizou o selo de aprovação por toda a transação. Nossos pecados foram pagos. Nós não poderíamos fazer isso, mas Ele pagou. Então, quando eu olho para a centralidade da cruz, quem está no centro? Porque ali há duas verdades eternas para a humanidade. Aqueles que rejeitam Jesus e terão um fim trágico. E aqueles que reconhecem que Ele é Deus, reconhecem que é pecador e reconhecem que somente através dele podemos ter esse relacionamento íntimo com Deus e vivermos como filhos de Deus, esses têm a vida eterna. Alguns dividem a história antes de Cristo, depois de Cristo. Deus divide a história com seu Filho, dizendo: os que são condenados e os que são salvos. Essa divisão, ela é importante porque eu tenho que entender que a cruz é uma realidade para duas realidades da eternidade. Os que vão ficar afastados de Deus eternamente e os que vão ficar com Deus. O Lago de Fogo é um lugar que ainda não foi experimentado, porque lá é o local de absoluta ausência de Deus. Os demônios sabem que Deus está em todos os lugares, nós sabemos também. Alguns não aceitam, mas isso não muda o fato. Mas haverá um tempo que Deus não é o vento que é obrigado a estar no lugar. Ele é onipresente para estar em todos os lugares e não está onde Ele não quiser estar. A segunda morte é o afastamento absoluto e definitivo da presença de Deus. Não é um sofrimento, não é uma enxaqueca que você se acostuma com ela. É um sofrimento que ninguém se acostuma. Então, vamos orar para os nossos familiares, para que eles não vão para esse lugar. Vamos orar por nossos familiares, para que eles tenham um encontro real com Deus. Vamos continuar perseverando. E eu queria concluir dizendo: quando as pessoas estão sofrendo, elas procuram aqueles que saberão compreendê-las. Ou seja, aqueles que a tratam com gentileza, porque já passaram por situações semelhantes. Esta é uma das razões, porque é tão importante entendermos o sofrimento de Jesus e o significado da sua morte na cruz. Por ele ser completamente humano e completamente Deus, cumpre a exigência de Deus sobre a culpa pelo pecado e da mesma forma entende a dor de nossa fraqueza. Ele sabe exatamente o que estamos passando e sentindo, pois nos conhece completamente. Afinal, também passou por tudo isso como perfeito humano. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Pai amado Senhor, nós nos rendemos ao Teu amor. Não temos outras palavras, Pai. Aqueles homens ali que foram crucificados tão próximos de Ti, Pai. É uma representatividade da humanidade, daqueles que Te aceitam e aqueles que Te rejeitam. Obrigado, 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 porque Tu escreveste os nossos nomes no livro da vida. Nós não tínhamos, Senhor, condição, mas a Tua graça nos alcançou e somos felizes por isso, Pai. Mas, Senhor, ainda temos familiares que ainda não Te aceitaram como Salvador, que não deram esse passo importante, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos colocar o nome deles na Tua presença, Pai. Não sabemos como o Senhor irá fazer, mas confiamos que Tu tem o poder de transformar corações. Por isso, Senhor, entregamos nossos filhos à Tua presença, Pai amado.
Nós entregamos os nossos familiares na Tua presença, Pai amado. E temos a convicção que Tu, quando vieres, Senhor, ao ressoar da última trombeta, quando Tu vieres, nós iremos ver. Não somente isso, mas estaremos contigo para sempre. Com o coração imbuído de tanta alegria, Pai amado, de tanta satisfação, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.